Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Muito obrigado, eu conto muito com você. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se já, muito obrigado. Gente, Corinthians venceu 3-0 o Cianorte, já tem análise do jogo aqui no canal, mas eu queria agora analisar e trazer para vocês até algumas informações e sentimentos, né, bastidores do pós-jogo, das entrevistas que alguns jogadores concederam e também o técnico Antônio Oliveira depois da partida lá no Paraná. Começando pelo técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, que vem fazendo um trabalho brilhante. Quando eu falo brilhante, é com o que a gente tem até aqui para analisar. Eu não posso analisar o Antônio Oliveira pela temporada, pelo que ele vai encarar no Campeonato Brasileiro ou na Sul-Americana. Eu só posso analisar ele por esses 4 jogos. E esses 4 jogos indicam uma invencibilidade. 3 vitórias e um deles contra o Palmeiras, em que o time sofreu, é verdade, a gente já falou sobre isso, mas não perdeu o jogo. Mesmo com 9 em campo, tomando 2-0 na casa do adversário. Reagiu, resistiu e não perdeu o jogo. Eu tenho isso para analisar. E uma comparação do Corinthians com ele próprio. Eu tenho isso para analisar. Uma evolução do time, uma organização defensiva, inclusive, em que, apesar do parâmetro, é um jogo sem tomar gols, é um jogo em que o time foi pouco ameaçado, é um jogo em que potencializa mais uma vez individualidades, em que quem entra dá conta do recado. É isso que eu tenho para analisar. Comparando com um time que, enfim, pode ser que não tenha tido alguns reforços que chegaram recentemente, mas que podia estar jogando muito mais para vencer adversários muito inferiores em que o Mano Menezes não conseguia. O Antônio resumiu a vitória com organização, que é o que a gente está falando, competitividade e que viemos, palavras dele, buscar a classificação e era isso que precisávamos, missão cumprida. E ficou muito claro, desde os primeiros minutos. Quando a gente fala em competitividade, é um time que busca a competição, que busca aquela intensidade de jogo para definir o resultado e o objetivo. O objetivo do Corinthians era classificar. Não dava para fazer como o Cruzeiro, por exemplo, que ficou negociando com 0-0 até os minutos finais, até que tomou 2 gols. E pronto, está fora da competição. O Corinthians, pelo contrário, ele foi para resolver o jogo. E ele conseguiu. No primeiro tempo faz 2-0, poderia ter feito mais. No segundo tempo dá uma relaxadinha, depois faz o 3 e aí poderia ter feito muito mais quando vem as trocas com jogadores descansados do banco de reservas. Porque aí a qualidade ficou muito evidente, né? A diferença técnica. Sobre a invencibilidade, ele foi questionado e ele minimizou, né? Que é claro, né? Porque ele sabe que em algum momento o time vai perder, não tem como, né? Em algum momento vai vir uma derrota, mas ele fala que o importante é o próximo jogo, tem que ganhar o próximo jogo. E o Corinthians tem grandes chances de fazer 9 pontos nesses 3 próximos jogos. A gente está falando de Ponte Preta em casa, Santo André em casa, que é uma das piores equipes do campeonato, acho que até o Lanterna, e depois o Água Santa fora, que também, por mais difícil que seja, o Água Santa merece todo o respeito e é uma equipe difícil de bater no campeonato, dá para ganhar. Então, dá para o Corinthians fazer 9 pontos. E aí, bom, aí se vê o que vai acontecer em termos de classificação. Ele foi questionado sobre o Wesley, e aí minimizou também, não quis individualizar, disse que todos são importantes, mas que é claro que o Wesley tá merecendo, enfim, mais espaço. Ele tem só 18 anos e não fez um bom derby, ficou muito preso na marcação do Marcos Rocha, mas hoje, né, nesse jogo, ele se soltou, né? E fez o que tinha que fazer. E aí, claro que o Antônio, na entrevista, né, ele fala sobre a pouca quantidade de treinos que ele tem com o time, né? E que ele fala que a tendência é melhorar, com entrosamento, com rotinas, né? Eu gosto de ouvir os portugueses, né? Que eles têm termos muito específicos, né? Rotinas estabelecidas, jogos, treinos, que o time vai melhorando, que o caminho é muito longo, que ele só está no começo, mas que ele está muito feliz e satisfeito com o resultado, porque os jogadores estão comprando a ideia. Cara, isso é fundamental. Isso não é meio caminho andado, é o caminho inteiro. Porque assim, quando a gente fala que o que derruba técnico é a falta de sintonia entre o treinador e os jogadores, derrubou o Thiago Nunes agora lá no Botafogo, foi o que derrubou o Mano Menezes, quando ele chama o Yuri de burro, quando ele detona o Ranieri, isso não adianta. Não há resultado que atenue isso, não tem jeito. Então quando você vê o treinador falando sobre isso, os jogadores entendendo também, que aos pouquinhos eles estão entendendo a ideia do cara, não tem jeito. E isso é fundamental. Falou que era obrigação ganhar e que o time tem a obrigação de jogar bem e ganhar. Quando não jogar bem, também ganhar. Gosto disso. Objetivo,
resultadista, porque o resultado, gente, ainda é o mais importante. Quando você joga melhor, você está mais próximo de ganhar, mas você não pode achar que só jogar bem é o suficiente. Não, você precisa ganhar, querer ganhar. E essa mentalidade, o Antônio precisa incutir nos atletas. Gente, não se contentem com jogamos bem, mas empatamos, ufa, que pena. Não, tem que ganhar os jogos. Falou da presença dos corintianos no estádio, o quanto ele está feliz com o estádio cheio e tal, e trouxe informação sobre o Yuri Alberto. Ele disse que o Yuri deve voltar, assim, que vai ser, agora é treino a treino, né, vai ser reavaliado, mas que realmente ele está mostrando uma evolução já, uma boa recuperação, mas que ele não está preocupado, olha que interessante, porque por ali pode jogar o Romero, pode jogar o Pedro Raul, pode jogar o Yuri Alberto, pode jogar o Pedro Henrique até, que ele está muito satisfeito com as opções que ele tem. E isso é verdade. Sem o Pedro Raul e o Yuri Alberto, 2 centroavantes contratados pelo time e valorizados, ele montou um time com 2 pontas e o Romero de 9, que funcionou. Contra o Cianorte, é verdade, mas pode ser testado mais para frente. Por que não? Foi um ataque que funcionou. São 3 jogadores de muita mobilidade, muita velocidade, muita intensidade, em que a bola circula o tempo inteiro o ataque. Eu gostei. Depois o Romero concedeu entrevista e o Romero é impressionante, cara. O Romero tem 51 gols, 5º artilheiro do século do Corinthians e foi questionado sobre classificar no Paulista, tá confiante, tá achando que é possível, porque, como eu disse, tem esses 3 jogos e é jogar para ganhar. Ganhando esses 3 jogos, a gente vê o que acontece. O Romero criou uma identificação muito grande com o torcedor do Corinthians, né? E assim, esse cara, não é exagero dizer que ele salvou o Corinthians do rebaixamento, com os gols e assistências que ele deu no ano passado. Ele chega e demora muito para marcar o primeiro gol, ele chega e perde espaço, e talvez seja a única coisa boa, ou uma das poucas coisas boas que o Mano Menezes trouxe, porque com o Luxemburgo ele estava arquivado, o Mano dá uma recuperada no Romero, é verdade, mas também por conta dele, né? O Romero é um cara que se dedica muito, né? Um cara muito dedicado e que, obviamente, acaba sendo premiado por conta disso, né? A Fiel conhece muito bem. E eu fui um dos críticos do retorno dele, falo aqui sem constrangimento nenhum, porque, especialmente quando ele chega e não performa. E eu falei, poxa, o Corinthians insiste nessa onda de repatriar jogador, porque aí, né, vai na baciada de Paulinho, Renato Augusto, Gil, todos os jogadores que voltaram. Não é sempre que o jogador vai atuar bem. E aí, pô, sem falar, eu não tenho que falar do Gil, acho que o Gil termina a temporada bem, inclusive. Já estava, né, encerrando o ciclo dele, mas não acho que ele tenha comprometido. O Renato Augusto, então, nem se fala. Agora tem outros que não deram certo, né, cara? E aí eu falei, pô, o Romero, pra que tentar o Romero? Calou minha boca. O Romero voltou bem, ele ama muito esse clube e tá muito claro, né, que ele tem uma sinergia com o torcedor que a gente não pode ignorar. E ele faz muitos gols, cara, faz muitos gols. Ele não é uma virtuose técnica, ele não é um craque, mas ele é impressionante. Ele é efetivo, ele é envolvido e é tudo que o torcedor precisa nesse momento. E o Pedro Henrique tá nessa linha, tá? Ele tá aos pouquinhos começando, evidentemente, a sua trajetória, não dá nem para comparar em termos de currículo no Corinthians, mas ele está construindo um pouco a sua história já no Corinthians com uma característica parecida. Aí ele revelou que o Rodrigo Garro chegou a perguntar para ele, né, por conta da quantidade de torcedores, se o campo era neutro, né? E ele falou, não, nós somos visitantes aqui. Muitos torcedores do Corinthians, né, presentes no Paraná, que foram acompanhar o clube lá em Maringá. E aí falou da disputa pela camisa 9 com o Yuri Alberto. E ele falou assim, cara, eu jogo onde for, eu quero estar dentro de campo. E aí é foda, né? Aí você já pensa assim, pô, o cara é artilheiro do time, é o cara que tá resolvendo as paradas e o cara não tem mimimi. O cara joga onde for e onde for ele vai tentar dar o melhor possível pro time. Isso é muito visível e isso é muito elogiável. E sobre o Yuri, ele falou assim que o Yuri, revelando aquilo que a gente já imaginava, né? Que é um grande cara, um cara de grupo, todo mundo torce por ele. Todo mundo estava sentido com o momento dele, que está todo mundo feliz por ele estar recuperando esse momento. Então, isso facilita muito, cara, porque os caras ali tendo um ambiente desses, um vai ajudar o outro, um vai querer dar assistência, um vai querer... Essa união vai só favorecer o Corinthians. E o Romero é um puta cara de grupo também, né? Assim como o Yuri Alberto. E para fechar, Carlos Miguel. Cara, o Carlos Miguel é impressionante, né? Porque ele entra e dá conta, ele entra e resolve, ele entra e joga bem, ele entra e faz a torcida
entender que é possível substituir o gigante Cássio. Não sei se agora, não sei em que momento. Mas agora, o que eu posso dizer para vocês? Ele foi questionado quando ficou sabendo que ia jogar. E ele falou por volta das 11 da manhã, quando eu acordei. Ele falou, estou preparado, eu estou sempre concentrado porque eu posso jogar hoje e daqui a 3 meses. Então, eu não sei quando eu vou jogar, mas eu preciso estar sempre focado naquilo que eu vou fazer. Eu não posso ter medo de estar aqui. Que frase impactante. Eu tenho que saber da minha responsabilidade e eu tenho que querer estar aqui. E eu quero. Acabou. Acabou. Ele está pronto. Pronto. Eu não sei se ele vai entrar agora no time, mas ele vai jogar domingo, né? E isso já é um grande alento para ter uma sequência de 2 jogos. Falou, né, sobre o apoio que ele vai ter da torcida, porque ele vai jogar na Neoquímica Arena, né? E aí vai receber o carinho da Fiel, que já lhe dá carinho na rede social, que já apoia muito o Carlos Miguel, e ele fala que isso é impressionante e que todo jogo para ele é uma final. Que ele tem 12 jogos no clube e que para ele ainda é um começo, ainda é um início, ainda é um processo. Então eu não sei se internamente, ele fala, obviamente, né, ele mostra que ele está nessa disputa e que ele quer cavar a vaga dele. Com muito respeito, porque ele elogia muito o Cássio o tempo inteiro, que o Cássio é um baita cara de grupo, que vai se recuperar para nos ajudar e tudo mais. Mas é óbvio que dentro do limite do respeito, ele quer buscar o lugar dele também. Mas, cara, ele mostra que ele entende muito bem o lugar dele. É um processo, é um início, e cada jogo que eu tenho aqui para disputar, eu disputo como se fosse uma final. Esse cara está pronto para ser o goleiro titular do Corinthians. E aí, o que vocês acharam das entrevistas do pós-jogo? Elas resumem um pouco mais o momento, com um trabalho muito bom, que está no começo, é verdade, mas também com um ambiente muito bacana entre os jogadores. É claro que na vitória as coisas ficam mais fáceis, né? Mas achei importante passar para vocês. E aí, nação corintiana? Tá, um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo.